por que o brasileiro ainda não entendeu que a construção a seco é o presente, já não é mais nem o futuro? É uma questão de, eu imagino, né? Especialmente de cultura. A nossa cultura de tijolo e cimento é muito forte, né? As olarias que tem na região é um fator dominante. Uma outra coisa que se tem, o pessoal tem um preconceito, é quando vê um tornado, né? Um furacão nos Estados Unidos e a casa sai voando e achar que a casa de construção a seco, né? De steel frame é frágil. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, o cara que está aqui comigo é um grande empreendedor, vem de uma história de uma empresa familiar, quase 30 anos, de um nome reconhecidíssimo em toda a região sul do Brasil, mas inventou, mudou, diversificou. E ama ciclismo também, Charles Pessoa, é isso mesmo? Amo ciclismo e amo empreender também. O que você gosta mais? É uma briga. O que dá mais prazer? Fazer negócio ou pedalar? Acho que as duas coisas. Fazer negócio é muito gratificante, é bom quando vê entregar uma obra, o cliente satisfeito, trabalhar com funcionários também satisfeitos é muito bom. Mas pedalar é gratificante também tem a injeção de adrenalina. Mas que começou como empreendedor antes de pedalar. Sim, com certeza. Pedalar veio depois? Depois. Quando já estava tudo certo? Não tudo certo, mas já encaminhado. Encaminhado, vem cá. E em busca da necessidade de saúde, né, que me levou ao pedal. A empresa tira um pouquinho da saúde e o pedal dá? Teve uma época de construção da loja, da Estofamec e tal, e ansiedade, estresse, e daí estava ganhando peso e o médico deu um puxão de orelha e mandou fazer exercício. Então eu me encontrei na bike, depois tentar outros, natação, academia. Mas foi a bike que foi a paixão? E a corrida. Eu gosto da corrida também. Corrida dizem que é um corrida vício, me levou depois pra você bicicleta. começa, você não para, né? Corrida é verdade, acho que as duas coisas. Até hoje eu pedalo e corro, pedalo mais. Acho que o ciclismo é mais gratificante que a corrida, mas os dois são viciantes. Tá, mas situa quem está em casa, vamos lá. Você começou há 28 anos, numa empresa familiar, é isso? Estofamec tem 30 anos? Meu pai começou a empresa, nós éramos ainda jovens, eu e meus irmãos, e começamos a trabalhar junto desde bem novos na empresa. E por muito tempo nós começamos lá com reformar cadeiras para escritório, por isso o nome Estofamec. Era reforma antes, né? Era reforma de cadeiras para escritório. Era só cadeira? Inicialmente sim, mas logo os clientes começaram a pedir para fazer uma mesa, desmontar e montar uma divisória, e daí começamos a ampliar. Então começamos com as divisórias e eu passei a gerenciar a parte de divisórias, de construção a seco, divisórias e forros. Você é químico, né? Nada a ver com a história? Eu estudei técnico em química, não tem nada a ver com a história. Nunca trabalhou? Só fiz o estágio. Depois seguiu na empresa familiar? Sim. Mas estar numa empresa familiar é muito gratificante em muitos aspectos e muito difícil em outros aspectos. É verdade. Quer dizer, quais são os grandes problemas que vocês enfrentaram com uma empresa familiar? Muitas vezes é questão de gestão mesmo, às vezes questões de relacionamento, opiniões diferentes, maneiras de se trabalhar diferentes. O pai consegue te enxergar como profissional e não como filho dentro de uma empresa ou é difícil? Não, ele me encarou como profissional e não como filho. Acho que há bastante tempo já conseguimos ter essa relação profissional, sim. A empresa ficou grande quando? A Estofamec? Porque é um nome fácil de reconhecer, Charles, sabe? Todo mundo escuta falar desse nome de algum jeito, porque todo mundo trabalhou no escritório, teve relacionamento com isso. Sim. É um nome muito forte aqui no Sul. O marco foi com a construção da nova loja, né? Então, há cerca de 11 anos atrás, quando nós inauguramos a nossa loja, ela foi um divisor de águas. A partir dali, o pessoal começou a chegar ela se tornou diferente. Uma empresa grande. Isso. Ali vocês vendiam, aí tudo, ali na loja fazer tudo. Então a Estofamec trabalhava até então com móveis para escritório, né? Fabricação própria, cadeiras para escritório, divisórias, forros e drywall. Juntava tudo, embora fosse duas empresas legalmente, mas usávamos um nome como um grupo, nome né? Isso, Estofamec. Tá, mas da onde é que vem a Divip? Em final de 2018, nós achamos que chegou a hora de dividir os dois segmentos, já que eram duas equipes, eram dois locais diferentes, as empresas, eram duas empresas diferentes de fato, com duas gerências. E então achamos que
tinha eu e a minha irmã gerenciando cada uma parte, chegou a hora de... Realmente, empresas diferentes. Isso, empresas diferentes, Tá. embora continuamos ainda trabalhando unidos, né? Nos ajudamos. Mas você saiu da Estofamec daí? Sim. Aí hoje agora acabou o vínculo, deixa com ela. Exatamente. Teu negócio é de VIP. Com ela e meu pai, né? Os dois, Ela e o teu pai ainda é ainda atuante? Ainda continua, sim, atuante. E na de VIP, o que vocês fazem lá? De VIP trabalha com construção a seco, de diversas maneiras, né? Então, o que envolve divisórias para escritório em Eucatex, divisórias para escritórios especiais. Eucatex qual é? Aquela de plástico? É a comum, que é... Aquela branca? Isso, Aquela a branca padrão, que se vê nos aquela- escritórios. Aquela padrão que vai o ferrinho? Exatamente. aquela Todo mundo divisória já de trabalhou no Eucatex. escritório desse. Isso, Todo. com certeza. Então, essa é a mais comum. E tem as divisórias especiais, né? Por exemplo, que são divisórias em vidro, divisórias em vidro duplo com persiana entre vidros, Para não passar som, essa coisa para toda. não passar som, dar uma certa privacidade numa sala de reunião, a pessoa vai lá e gira o botão. Que a divisória é por dentro? Exatamente, Eu a acho persiana chique, fica por cara. dentro. Eu acho aquilo chique. É muito bonito. Não, é bonito. É bonito. Caro ou não? Mas caro um pouquinho, né? É mais caro que a de Eucatex, Normal. né? Mas a nossa, temos um preço, uma inovação nossa, regional e até a nível de Brasil. Desenvolvemos um sistema que tornou muito mais econômico um projeto do que das grandes marcas de São Paulo, a um preço bem mais acessível e com a beleza... E vocês fabricam Similar. tudo? Até a persiana dentro de vocês ou não? Nós montamos, né? Montamos o sistema com perfis metálicos que já existiam no mercado. A persiana nós compramos e usamos aqui de um fornecedor da Até cidade. porque ela tem tamanho diferente às vezes, né? Isso, Você é vai ter que adaptar, né? tudo especial. A Diplomata Persianas é o nosso fornecedor de persianas. Do Zilli? Isso, do Bom, Zilli. Gente boa, da melhor qualidade, a família. Melhor qualidade. Família toda. Não veio aqui, tem que vir aqui contar um pouco de história, que também tem história ali naquela Tem família. muita história. Ali tem muita história. Você falou de construção a seco. O que Certo. isso quer dizer? A gente comentava antes que isso é um futuro que o Brasil ainda não viveu plenamente. É né? verdade. Nós temos um padrão construtivo muito antigo ainda. Uhum. Né? Por que o brasileiro ainda não entendeu que a construção a seco é o presente, já não é mais nem o futuro? Uma questão de, eu imagino, né? Especialmente de cultura. A nossa cultura de tijolo e cimento é muito forte, né? As olarias que tem na região é um fator dominante. Uma outra coisa que se tem, o pessoal tem um preconceito, é quando vê um tornado, né? Um furacão nos Estados Unidos e a casa sai voando e achar que a casa de construção a seco, né? De steel frame é frágil. Pô, mas Esses são- também, isso aí, como se acontecesse todo dia, né? Não. E como se aqui houvesse o que acontece lá, né? Vento 300, 400 km por hora é bem diferente. Mas qual é a grande característica? Você estava falando para mim de drywall e steel frame. Sim. Não é a mesma coisa. Não. O que é cada um? O que cada um faz? Drywall é usado para paredes internas. Drywall Então, o que é? Ele é ferro, madeira? Porque a gente vê os programas de reforma das casas americanas. Aí o cara chega lá, chega um e dois, com uma marreta, eles destroem a casa toda num dia sozinho. Sim. Né? Porque é drywall isso? É. Embora no Brasil é um pouco diferente dos Estados Unidos. No Brasil se usa mais o modelo europeu, em que a estrutura, o drywall, que é o gesso acartonado, né? Chamado no Brasil. É o gesso acartonado, é Gesso isso? acartonado é o mesmo drywall. Ele é composto de uma estrutura metálica, placa de gesso acartonado parafusado de um lado e outra placa de gesso parafusado de outro, como se fosse uma placa de MDF parafusada, mas é em gesso. Nos Estados Unidos, no lugar do perfil metálico, se usa madeira. Mas por quê? É mais barato lá a madeira? Tem muita madeira? Tem muito, eles fazem muito reflorestamento e é o sistema de cultura deles, o nosso segue mais o padrão europeu. É que você vê, né, cara, eles construindo as casas. Antes deles reformarem, a casa toda estruturada em madeira, é lindo aquilo. Sim. É bem sim. padrão. A gente vê muito naqueles filmes mais mais antigos, os caras construindo as igrejas, as casas, Isso. né? Levanta a parede inteira. É um padrão que tem mais de 100 anos, né, Lá nos de Estados Unidos. construção. Sim. Aqui no Brasil existem casas inteiras assim ou não? Existem as casas de steel frame, que essa é a diferença daí, né? Steel frame é a parede externa. Ela também tem estrutura metálica. Normalmente, então, vai uma placa de USB, que é o que dá resistência. O USB é uma madeira compensada em lascas grandes. O USB não é aquela madeira com... Ah, é aquela que tem... que é toda lascadinha? Toda lasqueada. Tá, toda lascadinha. Aquilo vai dar firmeza, estabilidade para casa. Lá eles costumam usar então um revestimento externo em PVC ou um outro material que parece como se fosse telha na parede, a gente vê muito nos filmes, né? Um revestimento externo. E por dentro então se aplica o gesso acartonado. Mas por quê? Por fora você não pode botar gesso? Não, o gesso não pode Ah, molhar. tá, daí não pode molhar, né? Isso. Ou seja, o nosso padrão de acabamento que vai massa fina com tinta, isso não existe no drywall e no steel frame. Não existe.
A massa fina é em cimento, né? No gesso também se aplica a massa corrida, que para dar o acabamento. Isso. Na parede convencional se usa da mesma maneira. Mas isso é muito mais barato, Charles, ou não? É um processo, como é que vocês fazem esse tipo de conta para um cliente? Sim, falando em gesso acartonado, que é parede interna, é mais barato que de alvenaria. É mais barato. Em steel frame, no Brasil e na nossa região, pelo preço de tijolo, né, ser muito barato, cimento é algo barato, então o preço quase que equipara. Só que ele tem inúmeras vantagens, né, que é a velocidade de construção, a obra limpa, né? Limpa total, né? Limpa total. Nós estamos agora participando de um projeto, o Hotel HI, na frente do Ibis, onde todos os apartamentos internos, né, são 154 apartamentos, todos foram divididos e forrados com um drywall. Drywall é o que tu vê no filme americano, o cara dá um soco, atravessa a mão? É né? aquele. Aquele bem do filme, assim? É aquele. Ali não vai funcionar, que ali está tudo com placa dupla, mais recheio acústico, então não vai conseguir atravessar. Geralmente nos Estados Unidos eles acabam colocando muita lã de vidro também. Aqui no Brasil a gente usa isso ou não? Sim, usa para projetos acústicos, sim. A lã de vidro é para acústica? É para acústica e térmico também. E térmico também? Térmico também. É porque uma coisa, eu comento muito com amigos arquitetos que nós temos um problema no Brasil. A gente não faz nossas casas preparadas para o inverno. E olha, aqui no sul nós temos um inverno muito mais rigoroso. Sim. E a gente depois sofre num freezer dentro de casa, né? Para as duas coisas, né? Inverno e verão. Para os dois. Né? As casas normalmente são muito quentes no verão e muito frias no inverno. O drywall e o steel frame, eles não sofrem com isso? Muito menos por causa do isolamento. Mesmo a parede de steel frame, ela também vai uma camada de lã de vidro que isola termicamente e acusticamente. E o resultado é melhor do que da alvenaria nos dois aspectos. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos. Eu tenho o prazer de receber ele, Charles Pessoa, um cara que é um empresário, empreendedor, há mais de 30 anos e manja tudo de construção a seco. É rapidinho, eu já volto aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas, sempre inéditas, todas as noites na RTV. Canais 19.1 da sua TV aberta, online, no portal rtv.com.br. Estamos também no 527 da NET Criciúma, TV a cabo, canal fechado. Perdeu um Manos Talk Show fácil, vai lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este, com esta aula de padrão construtivo com Charles Pessoa. Estavas falando que o processo ele é mais rápido, mais limpo e, em muitos casos, também mais barato. Mas você fala, por exemplo, do steel frame, se eu colocar tudo na ponta do lápis, Charles, tijolo, acabamento, pedreiro, pintor, tempo de obra, sujeira, mesmo assim ainda não compensa eu trocar o processo construtivo? Não, claro que compensa. Claro que compensa. Então, você não vai falar que não, né? Se você vier aqui falar que não, acabou o programa, né? Compensa, com certeza. A questão é que alguns analisam apenas custo de material, né? Contratam pedreiro, então o custo vai ser um tanto diferente. Mas não que seja mais caro quando a alvenaria seguir os padrões também, contratação de uma construtora. Então, os custos serão semelhantes. Entendi, que daí você não pode equiparar coisas diferentes. Agora, a grande vantagem que eu entendo também é, por exemplo, a facilidade de mudança de projeto, né? Mudança de layout. Você quer derrubar uma parede depois? Sim, se tu faz um apartamento, por exemplo, um prédio com as lajes vazias e divide em drywall, se tem mais um filho, né, algo assim, muda a parede interna. E tá feito. Em alvenaria, às vezes é proibido tirar um tijolo porque pode derrubar não é nem isso, né, cara? Você vai fazer uma reforma em alvenaria na sua casa, pode ser num banheiro na rua. A sua casa inteira é destruída, né? É verdade. É um negócio incrível, né? Você vê caco e sujeira para tudo que é lado. É isso mesmo. Tá, do ponto de vista de segurança, é a mesma? Sim. A durabilidade, segurança, não muda nada? Tudo é igual, com a mesma resistência, durabilidade. No steel frame, por exemplo, parede externa, né? Ele vai uma placa cimentícia também, que é semelhante a uma telha de fibrocimento, só que ela é plana, né? Retinha. Isso, então ele também vai... Como é que é? Tudo parafusado? Parafusado. É parafusado no aço? No metal. No metal? Aço. Sim. Tá, e vocês entregam tudo. Por exemplo, a tua equipe vai lá e monta tudo. Você não precisa contratar um terceiro para montar, né? Nós trabalhamos com funcionários devidamente registrados, em regime CLT, então temos a equipe pronta. Tem muita gente no Brasil que trabalhou nos Estados Unidos, e aqui no Sul principalmente, eu comentava com você, eu tenho muitos amigos que trabalharam com sistemas construtivos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Certo. Né? E eles sempre falaram para mim do sistema.
né? E eles são mão de obra qualificadíssima. Esses caras te procuram alguma vez ou não? Chega lá na empresa, isso? Já trabalharam alguns comigo, já trabalharam profissionais que vieram dos Estados Unidos, já veio um funcionário de Marrocos. Aprendemos muito com eles também, por causa de toda a experiência que eles tem expertise, tem feeling. Sim, maquinário, ferramentas, uso de pernas mecânicas. O que é uma perna coisas. mecânica? É como se fosse a perna de pau que a gente brincava quando criança. Só que ela é mecânica, articulada, que permite, por exemplo, instalação de forro sem uso de escada. Tá, mas daí se bota, o funcionário usa ela? Sim. Tá, em que tamanho que ele vai? Até 2,70 metros, 2,80 metros com total segurança. É tranquilo mesmo, cara? É tranquilo. Já brinquei numa delas, é bem legal. Você sabe instalar o negócio ou não? Sim, sim. Você faz lá, quando desafia o chefe lá de instalar o negócio, você vai? Sim, por muito tempo, né? Você instalou muito tempo? Sim, por muito tempo participei na instalação. Ainda hoje, alguns projetos, quando necessita e que acontece um trabalho de final de semana... Bora? Vamos junto. Vamos embora. Quanto tempo de obra, por exemplo, se a gente comparasse uma casa normal e uma casa inteira feita em steel frame? Dá pra... Cerca de 1/3 do tempo. 1/3, cara? Sim. É muito mais veloz. A casa geralmente demora 1 ano, 2, dependendo da tua obra, né? 3 anos, dependendo. Uma casa em steel frame seria 3, 4 meses. Uma casa grande, né? Porque é um projeto pequeno. Aí mais fácil ainda. Mais fácil. Mas vocês fazem tudo, grande, pequeno, não interessa, o que vier? Dá para fazer o que for, sim. Steel frame ainda estamos devagar. Ainda é um negócio com uma certa restrição no Brasil, porque as pessoas têm medo daqueles fatores que mencionaram. Tem medo do furacão. E um problema é a questão de acabamento também. Mas por quê? O brasileiro gosta de pintura lisa. E, por exemplo, normalmente nos Estados Unidos essas casas elas são revestidas. Então, às vezes, encontra-se pessoas que aceitaram fazer lá um projeto para ser pintado com pintura lisa e o cliente começa a dizer que deu problema, que começou a rachar. E esse é um problema que não deveria acontecer a pintura lisa numa casa de steel frame, não era para ser feito a pintura lisa. Não deveria nem ser feito. Por isso que a gente vê aquelas paredes texturizadas também. Estados Unidos se usa muito. A gente vê muito, né, cara, aquela parede texturizada. Europa, texturizado, revestimento, né, externo e pintura texturizada que evita muito esses problemas. Mas nós temos uma gama de revestimentos e acessórios para construção civil no Brasil já satisfatória ou não? Tem. É bacana, o negócio tá legal aqui? Tem tanto nacional quanto importado. Tem de tudo, cara. E as fábricas que eram de fora, né, hoje eles têm fábricas no Brasil. Acontece com grandes fornecedores, Placo, Canalf, Lafarge, tem tudo empresa. Lafarge começou produzindo no Brasil telha de concreto aqui na região, não foi? Aqui ela tem uma produção ainda. De telha de concreto, né? Tem. Que é a Brasruf, né? Eu não me lembro. A unidade deles telha de concreto, é verdade, aqui no Brasil. Na Içara, né? Içara, não sei se ainda tem a fábrica deles. Tem a fábrica de gesso acartonado que fica no Nordeste. Mas você acha que demora muito para o Brasil entender isso como uma verdade, cara? Para a gente conseguir mudar essa cultura? Ela está em grande crescimento. Especialmente o gesso acartonado, que nós iniciamos ele a trabalhar com gesso há 20 anos, nós fazíamos um projeto de gesso a cada 2, 3 meses no início. E isso era uma paredezinha, né? Hoje, como falei, a gente está fazendo um hotel inteiro. Então, são 7 andares, todas as paredes internas. Quem achava que segurança não existia, está aí a resposta. Está aí. Tá, eu posso, por exemplo, fazer uma casa inteira em concreto, em volta. E pode dividir em drywall. Posso fazer isso aí tranquilo? Sim. Acontece muito, cara? Acontece. Porque imagina a facilidade, né? Meu apartamento é assim. Meu apartamento fez alvenaria por fora e todo drywall por dentro. Mas daí o teu tá fácil, né, cara? O teu tá de sacanagem, né? Você faz pra você. E fixa os móveis, tudo igual. Vai aguentar peso, quer dizer, não tem problema. Tudo igual. Você vai fixar vai reforço específico. É mais fácil para fazer encanamento, eu imagino. Parte elétrica e encanamento. Encanamento, elétrica. Hoje, por exemplo, nós atendemos clientes como o Unesc, o Hospital São José, cada vez mais utilizando. Né? O Hospital São José mesmo está usando as paredes internas todas em drywall. Imagina a reforma depois disso, é muito fácil, né? Muito mais fácil, muito mais veloz, né? Mais econômica daí, né? Tá certo, meu cara. Convida a galera para conhecer, então, a Divip. Eu sei que tem novidade, mas a gente não pode contar, né? Vamos contar só depois, pode ser? Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente conta a novidade dessa história, por que o Charles está aqui. Vocês vão saber daqui a pouco, vai. Okay. Convida a galera para curtir, então. Vamos lá, nós convidamos todos, né, para conhecerem a Divip. A Divip hoje ela está localizada ainda no mesmo prédio que a Estofamec, né? Então, pode chegar lá na Estofamec, tem também a nossa placa.
pedir para falar com alguém da Divip, que nós teremos um prazer em atendê-los. Não, mas vai lá e pede pra falar com o Charles, que ele vai dar desconto. Disse que ouviu aqui. Só viu você com o mano lá, entendeu? Você falou que era barato, fala com ele, que ele vai resolver o teu problema. Além disso, nós temos as redes sociais também, né? Instagram, Facebook, Divip Divisórias, todos são convidados a conhecer e seguir. Meu bruxo, obrigado pela presença. Que prazer te receber. Eu que agradeço. Prazer ter você comigo todas as noites. Só não esqueça de uma coisa, entendendo ou não de padrões construtivos, que são o futuro, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.